Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de valuation, dessa vez para a gente ver como que se faz o cálculo do WACC, o famoso WACC, o custo médio ponderado de capital. É aquela taxa de desconto que fica na parte de baixo do valuation, né, onde a gente pega todo aquele fluxo de caixa estimado e desconta por uma taxa para chegar no valor justo da empresa, né, no valor ali que hoje representa todos aqueles fluxos de caixa que a empresa pode gerar lá para frente. Tá? Então eu estou fazendo uma sequência de vídeos aqui de valuation. Já fiz um aqui mostrando a minha planilha na prática, como que faz todos os passos. Já fiz alguns vídeos também, eu vou deixar na descrição um vídeo que eu fiz mostrando como que se faz valuation usando múltiplos, né, a maneira mais simples aí que o mercado usa. E eu acredito também é bastante efetiva. Mas acho que o ideal é fazer os dois modelos, né, fazer também o modelo de DCF junto com o de múltiplos. E aí tu vai ter uma melhor ideia ali de qual é o valor justo da empresa. Bom, então nesse vídeo aqui eu vou focar só no WACC e peço aí para curtir o vídeo, me inscreve no canal quem não está inscrito ainda, beleza? Bom, o que é o famoso WACC, né? Basicamente, o WACC ele vai representar o custo que a empresa possui para levantar recursos. Então a empresa precisa de recursos para investir nos negócios que ela está ali inserida, né? E ela precisa levantar esses recursos para começar a operar. Então ela vai ou levantar esse recurso com o capital dos acionistas, né, o capital próprio, chamado capital próprio aqui como eu coloco, ou ela vai pegar também capital de terceiros, né, com dívida, ou seja com os bancos, seja com debenturistas, seja com outro tipo de dívida, né, que existe no mercado. Então a empresa tem duas fontes para levantar recursos. Normalmente ela começa ali com o capital dos acionistas e adiciona uma outra fonte durante a vida da empresa, né? Ela adiciona essa outra fonte que é capital de terceiros e ela vai ficar com um percentual de um, percentual de outro, né? Então é bem normal a empresa começar ali com 100% de capital próprio e depois ela vai jogando capital de terceiros para baratear, porque como eu vou mostrar aqui, o capital de terceiros ele é um pouco mais barato, né, do que o capital próprio. Então, basicamente, o modelo WACC, né, que a gente usa para calcular o custo médio ponderado de capital, ele vai estimar o custo de cada uma dessas duas possíveis fontes, tá? E aí existe uma fórmula, uma maneira de calcular cada um desses dois custos, tanto o custo de capital próprio quanto o custo de capital de terceiros. O custo de capital próprio, o mercado usa o modelo CAPM. O modelo CAPM é um modelo bem teórico, né, da área de finanças. Basicamente ele vai usar ali variáveis como taxa de juros livre de risco, né, o que seria a Selic, mais um prêmio de mercado, né, quanto que o Ibovespa dá acima da Selic no histórico, por exemplo. Aqui no Brasil às vezes é negativo, né? Mas enfim, é um modelo ali, eu acho que é um assunto até para uma outra aula. É um modelinho que tu pode pesquisar como que funciona e fazer o cálculo é simples e chegar no que seria esse custo de capital próprio, que é o que os acionistas exigem como taxa mínima para aquele negócio ali, né? Eles vão falar, ó, se eu deixar na taxa de juros livre de risco aqui, ou se eu investir no mercado, eu consigo ganhar tanto. Então, para eu investir no teu negócio, aqui eu exijo um mínimo de X para valer a pena eu colocar dinheiro nessa empresa, né? E aí temos o capital de terceiros, né, que aí basicamente a taxa de juros média do estoque de dívida atual. Então tu vai lá pegar tudo que a empresa tem de dívida, né, tu vai lá no balanço patrimonial, pega tudo que a empresa tem de dívida, pega o quanto que ela está pagando de despesa financeira por ano e vai dividir essa despesa financeira pelo estoque de dívida. Isso vai dar uma taxa de juros ali, né, que é a taxa média do custo, né, dessa dívida que a empresa está carregando. Normalmente, como eu falei, essa taxa, esse capital, custo do capital de terceiros, né, ele é menor do que o que os acionistas exigem. Porque, basicamente, também, se tu pegar a dívida, né, tu embute ali essa despesa financeira no teu balanço e tu vai pagar menos imposto de renda, porque tu vai diminuir o teu lucro, né? Então tem um benefício também de pegar esse capital de terceiros, o que faz valer a pena para as empresas, né? Então depois que tu descobriu qual é o custo de capital próprio, usando o modelo CAPM, né? E depois de descobrir qual é o custo de capital de terceiros, usando essa taxa de juros média do teu estoque de dívida, tu vai ponderar e entender qual é o percentual que tu tem hoje de capital próprio e de dívida, né? E tu vai fazer uma conta ali, vai pegar tudo que tu tem de dívida, né? E chegar a esse valor e pegar o que tu tem de patrimônio líquido, seria o capital próprio, né? E ver qual é o percentual de cada um nesse valor da empresa, né? Que é o enterprise value. E aí tu vai chegar a um valor, né? 70% de capital próprio, por exemplo, ou 30% de capital de terceiros. É um exemplo aqui, né? Mas vai chegar a uma ponderação como essa. Para facilitar o entendimento, tem essa fórmula do WACC
aí nos livros de valuation, né, da Mondaram, por exemplo, e essa é a fórmula, né? Parece confuso, mas se tu entender o que cada letra aqui significa, fica fácil, né? Então eu coloquei a legenda aqui. Então, primeiro a gente tentou entender qual é o valor do equity, né, que é o E, e é o valor do equity, tu vai pegar lá do patrimônio líquido, o valor do patrimônio líquido, que é o capital próprio, né, dos acionistas. Vai ter o D, que é o valor da dívida, tu vai pegar lá do balanço, vai somar dívida de curto prazo mais dívida de longo prazo. Então vai ter o D aqui. E aí é basicamente qual a proporção de equity, né? É o equity dividido por equity mais debt. Então isso é a proporção do capital próprio em relação ao valor da empresa, né? Vezes o retorno exigido pelos acionistas, que é o custo do capital próprio que a gente chegou via CAPM. Então, é a proporção de capital próprio vezes o custo do capital próprio, né? Mais a proporção de dívida em relação a toda a empresa, vezes o custo da dívida, vezes 1 menos o IR, né? Que eu coloquei aqui, a alíquota de imposto de renda normalmente 34%, porque, como eu falei, o pegar capital de terceiros tem esse benefício fiscal, né? Que tu vai ter tem a despesa financeira na DRE, isso reduz o teu lucro, né, e faz tu pagar menos imposto de renda. Por isso tem que colocar isso aqui, que é como se fosse o benefício, assim, né, a vantagem que também tem que considerar como, ok, a dívida custa tanto, mas ela te traz um benefício fiscal também. Então tem que colocar isso nessa ponderação do custo de capital próprio da empresa. Então basicamente essa é a fórmula. Ele vai ponderar de acordo com o que tu tem de capital próprio, o que tu tem de dívida, qual é o custo, né, total que a empresa tem para ela levantar capital, né? E aí vamos ver diretamente na planilha aqui como que fica. Aí eu tenho aqui a minha planilha de valuation, que eu vou deixar na descrição o link, é bem acessível, tá? Uma planilha já pronta para tu só colocar os dados da empresa que tu está analisando e vai chegar ao valor justo da empresa, né? E aí tem uma aba aqui só para calcular o WACC, e aí temos aqui algumas premissas. Então, a gente começa sempre daqui, né, daquela parte que eu falei ali, para a gente tentar entender qual é o valor do equity, qual é o valor do debit, né? Então, aqui a planilha vai puxar esses valores aqui lá do balanço patrimonial em outra aba. Então, aqui é debit, né, é o valor da dívida em 2024, é a dívida de curto prazo, mas de longo prazo puxada lá do balanço patrimonial, vai colocar aqui. E o valor do equity, tu vai puxar aqui o valor do patrimônio líquido. Eu vou mostrar como que está aqui na planilha. Aqui, ó, tá DCF Valuation G104, só pra gente ver. A gente vem aqui na G104, é o Shareholders Equity, que é basicamente o patrimônio líquido aqui do balanço patrimonial. Tá? Então tu vai ter ali na tua planilha o balanço patrimonial, tu vai puxar de lá para tentar entender qual é a ponderação de cada um. Então aqui o que a gente tem é 19% de dívida e 20 e 80% de equity, porque ele está considerando esses valores aqui, né? E aí, beleza, a gente tem já tem o quanto que cada um representa na empresa. E aí, aqui em cima, a gente vai calcular o custo de cada um dessas duas fontes. Vai ter o custo do equity aqui, né, usando o CAPM. E aí o CAPM, o cálculo está aqui embaixo, a formulinha aqui, né, que é a taxa de juros livre de risco, mais o beta, vezes o prêmio de risco de mercado. Aí eu coloquei mais algumas premissas, por isso que o modelo de valuation, cada um faz o seu, né? Eu coloquei aqui algumas outras premissas, né? Como o risco do país, riscos extras, como aumento de competitividade no setor. Isso tu pode colocar, né, no teu modelo, de acordo com o que tu acha, ou que tu conhece da empresa. E aí tem a formulinha aqui, e aí o cálculo. Essas variáveis necessárias para o CAPM, elas estão aqui, né? Ali, por exemplo, ativo livre de risco, foi colocado aqui, né? 5,49, tal, tal. Esses números aqui é apenas para explicar, eles não são os números reais hoje, né? Hoje esses números seriam diferentes, né? Então, nem presta muita atenção aqui nos números que eu coloquei, é mais como exemplo e é um modelo que eu usei antigo, então os números estão desatualizados, né? Mas também tem o diferencial de inflação aqui, diferencial de inflação CPI dos Estados Unidos e IPCA do Brasil, tudo aqui para chegar à melhor fórmula de calcular esse custo de capital próprio. Então eu cheguei aqui ao custo em 2024 de 14,41% que os acionistas estariam exigindo, né? E aí, de acordo com as premissas que tu vai colocando aqui, elas vão mudando ano a ano e esse custo de capital próprio ele vai mudando também, né? Ele vai podendo ficar mais alto ou mais baixo de acordo com, por exemplo, se a inflação está tendendo a subir muito no país que tu está analisando a empresa, ou o juro e tal, esse custo pode ir ficando mais caro ou mais baixo, né, durante os anos. E aqui eu peguei o custo da dívida, né, e joguei para frente também com a estimativa de Selic. E aqui o imposto de renda.
tá? E aí, então a gente chegou ao WACC aqui ano a ano, porque ele pega e vai fazer a conta aqui, né? Vai pegar D3 vezes D6, então a gente pega aqui custo do equity vezes o percentual de equity, mais o custo da dívida, vezes o percentual de dívida, vezes esse 1 menos esse tax rate aqui, que é o imposto de renda. E aí vai chegar o WACC aqui no fim. Então, cada ano aqui é um WACC diferente. Então, a gente chega aqui ao resultado final, começando de 2024 com um custo ponderado de capital de 12,96%. E aí, de acordo com as premissas que eu coloquei, as projeções e tal, isso aqui vai aumentando ao longo dos anos, né? E aí, para cada ano do modelo, tu vai ter um WACC. Né? Aí, aqui, basicamente, tu vai plugar esse WACC aqui no modelo, né? Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. E aí, os fluxos de caixas aqui do Free Cash Flow, que tu estimou para frente, vão ser descontados por essas taxas aqui ao longo do modelo. E aí vai chegar o valor final da empresa, né? E dividido pela quantidade de ações, vai chegar o valor justo da ação. Então, esse modelo aqui já está mais ou menos pronto, só falta colocar as premissas e os dados da empresa que tu está analisando, né? Aí joga na planilha e a planilha já te dá o valor justo da empresa. Então, essa aí foi a aula de WACC. Assim que se calcula na teoria, né? Tem muita coisa que é teoria, que não é certeza que vai acontecer e tal, mas é um bom exercício para tentar entender mais ou menos aí o que seria um retorno mínimo exigido para tu investir naquela empresa. Né? Eu acho que é um bom exercício. Às vezes a gente até pode entender, essa empresa aqui tem que dar uns 15% ao ano para valer a pena, no mínimo, né? Senão é melhor investir em Selic, por exemplo. Então, serve para isso. Então é um exercício interessante para quem está fazendo valuation e tentar entender qual é o custo de capital dessa empresa. E também, se tu está querendo investir nessa empresa, tu pode ter uma ideia, né, de quanto que essa empresa quanto custa para essa empresa levantar capital, e tu já sabe quanto que mais ou menos tu tem que ter de retorno ali para valer a pena. Já pode ter uma ideia de expectativa também de quanto que também é o risco de investir nessa empresa, né? Então é isso, pessoal. Só dá um like aí, se inscreve no canal, quem está curtindo os vídeos, e também se tiver algum interesse em algum outro tema de valuation, só comentar aí que eu posso ver de fazer outro vídeo. Abraço, tamo junto.